Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos na nossa aula de português número 78 e vamos continuar as atividades falando um pouquinho sobre o texto que a gente viu lá na página 77, só que agora parte da gramática, tá bom? Vamos lá? Bom, como a gente viu no texto que a gente leu, apareceram muitas palavras diferentes, né? Que a gente não tem muito contato hoje em dia, atualmente, porque é uma linguagem bastante antiga. E aí, uma das atividades, quer dizer, a atividade ao final foi que vocês pudessem listar no caderno de vocês as palavras que vocês não conhecem o significado, ok? Então, hoje eu vou trazer algumas reflexões e o significado de algumas palavras para gente, tá bom? Então, vamos ler e refletir essa linguagem final, esse diálogo final, que foi o que no final da nossa aula, trouxe as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas indagações. Então, vamos lá. Ao perguntar para a vovó se poderia falar desta forma, espere que os outros te gabem. Espere que os outros te gabem, é o que ela perguntou se podia falar, né? Espere que os outros te gabem. Posso falar assim, vovó? Ela pergunta. Por que será que a dona Benta respondeu? Pode, minha filha, porque não há nenhuma gramática por perto. A gente sabe que a gramática e também a ortografia, né, são duas partes do português, da língua portuguesa, e que nos ajuda e nos ensina a escrever e falar corretamente, certo? A ortografia ensina a escrever, a gramática ensina também as concordâncias, as classificações, como a gente, né, os tempos verbais, as flexões verbais, né, que a gente pode fazer ou não, como a gente pode usar essas palavras. E por que então que a dona Benta falou isso para a Emília? Provavelmente porque gramaticalmente essa palavra está errada, ou essa expressão, essa frase está errada. Espere que os outros te gabem. Então vamos buscar saber por que ela está errada? Por que a dona Benta disse que ela poderia falar assim porque não tinha nenhuma gramática por perto? Vamos ver. Primeiro a gente tem que entender o sentido da palavra gaben. Gaben é um verbo, te gaben, né? Vem de gabar. Você já ouviu essa palavra, gabar? Vamos ver o que significa? Eu fui no dicionário e tirei um significado, porque no dicionário sempre aparecem, geralmente, mais de um significado. Então, olha o que disse no significado que eu trouxe, que eu achei que tivesse mais a ver com a história e com o diálogo que a gente estava lendo. Gabar significa elogiar-se, destacar suas próprias qualidades, celebrar, gaba os carros de sua coleção. Isso aí foi um exemplo. Gaba os carros de sua coleção. Então, gabar significa elogiar-se, destacar as suas próprias qualidades, celebrar o que você tem de bom e de melhor, se gabar por algo, gabar-se, né? Então, o que isso leva a gente a entender? Se gabar é algo próprio, que a gente é que faz, então não tem como outra pessoa me gabar. Apenas eu posso me gabar. Eu posso me elogiar nesse sentido da palavra gabar. Outra pessoa pode te elogiar, mas no sentido de gabar, gabar é algo que você faz, você se elogia. Então, por isso, a dona Benta disse que ela poderia falar assim, já que não tinha gramática por perto, porque não se usa gabar em, de repente, segunda pessoa, em terceira pessoa. Em terceira pessoa, acho que até pode usar, quando você diz assim, ele se gaba, né? Quer dizer que ele se elogia, né? Se engrandece. Mas nesse caso, segunda pessoa, outra pessoa não pode te gabar, outra pessoa pode te elogiar, mas gabar só você que pode. Entenderam? Enfim, tem uma outra fala que antes disso, né? A Narizinho fala com a Emília a seguinte frase: Gabola,
Você já disse que louvor em boca própria... A vovó já disse que louvor em boca própria é vitupério. Então, eu tirei aí a palavra gabola, para a gente ver o que tem a ver. Eu acho que tem a ver com gabar. E aí eu trouxe 2 significados. Nesse, a gabola significa um substantivo masculino e feminino, porque serve tanto para a menina ou para o menino, né? Para a mulher ou para o homem, ou gabola ou a gabola. É uma pessoa que gosta de falar de seus próprios feitos e qualidades. Gabarola, fanfarrão, ou seja, se gaba. Uma pessoa que se gaba é gabola. Então, a Narizinho está chamando a Emília de gabola, porque ela está se gabando, porque ela está dizendo aqui, ó, eu enxergo com metros adiante do meu nariz, está se gabando. E um outro significado é que se gaba, falando sempre de si mesmo e de suas próprias ações e qualidades. Na verdade, tem mais ou menos o mesmo sentido, só que vejam a diferença. A diferença é a classificação. Aqui ela aparece como um substantivo masculino ou feminino, ou seja, é um nome que se dá para a pessoa que se gaba. E o adjetivo, a gabola também pode ser um adjetivo, quando você caracteriza uma pessoa como gabola, uma característica. Aqui pode ser um nome dado e uma característica. Eu posso chamar, né? Ali naquele caso ela está dizendo gabola, está chamando a Emília de gabola, está dando um nome para a Emília de gabola, com esse significado. Mas eu poderia dizer, Emília é a gabola. Aí esse gabola seria uma característica da Emília. Ou seja, a palavra ela pode mudar o que eu quero que vocês observem, ela pode mudar de classe gramatical dependendo de como ela foi empregada na frase. Ela pode ser um substantivo ou ela pode ser um adjetivo, dependendo da forma que você coloca, que você a usa. Ok? E uma outra palavra que eu trouxe também, na mesma frase, quando ela diz, vovó já disse que louvor em boca própria é vitupério. Aí eu trouxe o que é vitupério. Esse aí tem mais significados, é maior, ó. Vitupério é um substantivo masculino, porque é o vitupério, que significa ação ou efeito de vituperar, comportamento, discurso ou atitude que demonstra ou expõe alguém ao insulto, que possui a capacidade de ofender, de injuriar. Então, está dizendo que o que ela fez é uma ofensa para outras pessoas, de repente, né? É um ato vergonhoso, infame, indigno, ato de repreender, de condenar ou de censurar alguém. Isso significa vitupério. Tem muitos significados. Quando ainda é difícil você entender pelo significado que o dicionário trouxe, você ainda tem a opção de ver os sinônimos da palavra, ou seja, palavras que têm o mesmo significado, para de repente você conhece uma outra palavra que tem esse mesmo significado e fica mais fácil de você entender. Então, vitupério é sinônimo de provocação, afronta, ataque, vileza, agravo, abuso, desfeita, doesto, injúria, insulto, invectiva, ofensa e ultraje. Pelo menos ofensa a gente conhece, provocação também, ataque. Então a gente pode entender que ela disse, a vovó já disse que louvor em boca própria é uma ofensa, é um ataque, é uma provocação, uma afronta para outras pessoas. Assim a gente consegue entender o significado das palavras, buscando no dicionário. Agora é a sua vez. Procure no dicionário as palavras que você listou na aula passada e escreva no caderno o significado que dá sentido ao uso de cada uma na fábula. Ou seja, você vai, daquelas palavras que você listou, você vai procurar no dicionário o significado. Algumas vão apresentar mais de um significado. Você vai ver qual que tem mais a ver com o diálogo apresentado na fábula, com a história da fábula, com o sentido da fábula. E aí você vai copiar aquele significado referente a essa palavra de acordo com a fábula. Entenderam? Igual a gente fez aqui, eu trouxe o do gabar, eu trouxe um significado só, aquele que tinha mais a ver com a própria história e o diálogo. Combinado? Combinado? Então essa é a atividade de vocês e boa pesquisa aí no dicionário, exercitem essa habilidade e até a próxima.